Como educar os filhos diante de tantos estímulos? E se os pequeninos viessem com um manual, hein? Seria bem mais fácil. Mas como lidar com as influências externas, de familiares próximos, dos amiguinhos, das propagandas e dos conteúdos tão diversos da internet? É o que vamos desvendar no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Ela é argentina e mora no Brasil há 40 anos. Casada com 3 filhos e 5 netos, ficou conhecida como a Super Nani brasileira. Recebo no Mentalistas a educadora Cris Poli. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Camila. É um prazer estar com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Não, obrigado vocês pelo convite. E para nos acompanhar aqui nessa discussão, eu convidei a psicoterapeuta infantil Adriane Sim. Como vai, Adriane? Tudo bem? Muito bem, tudo bom, Camila. Bom, a Cris está lançando esse livro que tem o seguinte título: Atenção, tem gente influenciando seus filhos. Por que você decidiu escrever essa publicação, hein, Cris? Porque eu acho que os pais estão precisando de um chamado de atenção. Eles estão meio assim desligados ou achando que está tudo bem com os filhos, se colocam nas mãos de outras pessoas ou de outros aparelhos, digamos assim, em geral, e tá tudo bem porque não incomodam, né? Não perturbam, mas eles se esquecem de que essas crianças estão sendo influenciadas não somente pelos pais, né? Mas por todas essas outras pessoas e outros elementos que entram no dia a dia, né? E precisa ficar atento. Você acha que sempre foi assim ou não foi tanto assim como é hoje? Por exemplo, a gente tem o uso das tecnologias na internet, TV a cabo, por exemplo, que só passa desenho animado. Você acha que com a sua experiência, né, na educação infantil, isso tem ficado cada vez mais evidente, essa influência externa fora dos pais, né? Sem dúvida, né? Porque a tecnologia que nós temos hoje, todos os elementos disponíveis, né, para as crianças, desde pequenininhas, né? Nunca tivemos, né? Nem os pais tiveram também, né? Os pais hoje estão enfrentando essa realidade, que hoje tem uma invasão de tecnologia nos lares, não somente para os filhos, mas para eles também. E é tudo novidade para eles também, porque toda a TV a cabo tem cada vez mais programas, mais informação, mais uma diversidade assim, de atrações, né, que é novidade para os adultos também. E por isso que eu acho que tem que chamar a atenção aos pais, porque os pais estão sendo também influenciados por tudo isso e eles não sabem muito bem como colocar eles próprios limites para eles mesmos, entendeu? É como se colocar limites. Eles não têm limite, porque é tudo novo, né? É tudo novo. Então tem uma geração que tem filhos e que tá com toda essa tecnologia que eles não tiveram. Então é novidade também para eles, né? Então eu acho que o livro, a intenção do livro é exatamente isso, chamar a atenção dos pais. Olha, tem esses elementos que estão entrando na sua casa e estão influenciando os seus filhos. Adriane, no consultório, né, na prática clínica, você também nota quais são as influências principais que você nota na prática clínica? Então, é uma coisa muito interessante que cada vez mais, quando a gente atende criança, a gente observa que temos vários fatores que influenciam, né, e não só a família, e dentro da família, inclusive. Então, a família, ela não tem mais aquele papel rígido que a gente via, né, e muito homogêneo dos anos 50, por exemplo. Hoje, os papéis de homem, de mulher, de filho são diferenciados. E quando você vai conversar com os pais, você percebe que tem uma madrasta, que tem um padrasto, que tem o filho da madrasta que influencia na criação daquela criança. Temos as babás, né? Então, assim, a criação, de uma maneira geral, está muito terceirizada. Né? E o que a gente vê é que terceirizada de uma forma que é dado a essas pessoas que também cuidam dos seus filhos a opção de oferecer para eles valores que às vezes são diferentes daqueles valores da família original. Então a criança fica muito confusa e fica difícil estabelecer limites claros e coerentes para essa criança, porque ele recebe uma criação dentro de casa e fora de casa, e através do contato com essas outras pessoas para quem ele é terceirizado, os valores são diferentes, né? Quando eu falei, eu vou conversar sobre isso no Mentalistas, né, para as pessoas quem eu conheço, os nossos ouvintes aqui da Rádio Estadão, todo mundo fala assim, mas tem aquela clássica, né, a clássica é influência.
eu ensino meu filho a comer legumes durante toda a semana, e aí ele vai no fim de semana na casa da minha sogra ou da minha mãe, e a mãe quer levar numa lanchonete conhecida de fast food, que eu não vou falar o nome, mas que todo mundo já deve saber. Ou dá chocolate, ou dá refrigerante e tudo mais. É um comando diferente daquele que a criança recebe, né? Você, como super nani, quando você visitou a casa das pessoas e fez esse trabalho tão conhecido que se tornou aqui no Brasil, né? Essa intervenção com as famílias, você acha que essa percepção é real? Quer dizer, os avós estão mais próximos dessa família, né? Dessa família central, e eles também têm um papel de influência direta nas crianças, Cris? Sim, os avós têm uma influência direta muito forte, muito importante, por vários motivos. Primeiro, porque o relacionamento avós e netos é muito importante emocionalmente para a criança, né? Crescer assim perto dos avós, tendo o carinho dos avós, porque é diferente dos pais, né? Só que hoje, pelas circunstâncias, por muitas separações, por muitas mães solteiras que trabalham, as crianças estão sendo criadas pelos avós, não estão sendo simplesmente, não passam um final de semana que como passa o dia inteiro, passa o dia inteiro, né? E a semana inteira, a semana toda, acordam, vai para casa da avó e voltam já com o pijama, já jantados e tudo para dormir para o dia seguinte ir para casa da avó de novo, né? Então essa influência é muito mais forte do que esse exemplo que você está falando, que você deu que você deu antes. A criança come legumes de segunda a sexta e vai para casa da vovó e a vovó leva numa lanchonete ou dá chocolate. Essa influência é uma influência que dá para controlar tranquilamente, né? Porque o que mais importante para essa criança é aquilo que ele vive no dia a dia com os pais, o exemplo que ele vê dos pais. Então, o da avó é esporádico e é legal, gostoso, né? É um momento descontraído com a avó. O problema é aquela avó que tem a responsabilidade de educar os filhos, de criar, né? E como a Adriana falou, né? Quer dizer, os princípios às vezes são diferentes, mesmo sendo da mesma família, porque as épocas mudam, os conceitos mudam, os valores estão sendo questionados, estão mudando, o que era permitido antes agora não é, o que não era agora é, tem toda essa confusão familiar também, quem é autoridade, quem não é autoridade, é meu pai, é minha mãe, é minha avó, é a madrasta, é o padrasto, então tem toda essa confusão que hoje, exatamente o que ela está falando, influencia muito essa criança, e essa criança fica muito confusa também, entendeu? Então ela não sabe se ela vai ter que obedecer a mãe e o pai, que são de alguma maneira o referencial primário, né, deles, ou se essa avó que cria ele todos os dias e que talvez para ter menos trabalho, em vez de ela insistir em que ele coma um brócolis, ela deixa ela comer uma batata frita, porque aí ele não chora, não faz birra, não faz manha, ele come, fica quietinho, entendeu? Tem menos trabalho. O que é compreensível também, ninguém está julgando, eu não julgo essas situações, porque eu acho que cada um organiza a sua vida da melhor maneira possível, né? Então não é fácil também para as avós ter a responsabilidade de criar e educar os filhos, né? Os netos, né? Os filhos dos filhos. Então essa influência dos avós hoje está muito, muito além de um chocolate dado no final de semana ou quando vai na casa do avô, deixa ele fazer o que ele quer ou não, né? É muito mais marcante, né? E é muito complicado, né, lidar com isso, porque eu tô fazendo, faz tempo, uma campanha com essa avó, e como eu sou avó, eu me sinto muito à vontade para falar com essa avó. De 5 netos! De 5 netos, o mais velho tem 18 anos e o pequeno tem 4, então eu tenho de todas essas fases. E eu sou avó e eu sei a dificuldade que tem de você ver, de repente, atitudes que os pais tomam que você não tomaria, o que você fez diferente deu certo. E a vontade é a gente interferir, sabe? Mas a gente tem que ficar quietinha. Então, eu falo com muita tranquilidade para as avós, porque eu sei o que é isso. Não estou falando só de teoria, sabe? Eu sei o que é isso, mas eu creio que as avós têm que ficar no seu papel de avó, que é muito legal e eu recomendo para todo mundo. O que você acha, Diane? Então, eu acho que é muito importante que a criança tenha contato com a diversidade, né? Então, quando ela está aos cuidados de uma madrasta, ou ela está aos cuidados, né, de uma avó, né? Ela está percebendo um outro universo,
comércio, ela vai estar percebendo uma cultura que às vezes é diferente da dela, e isso pode ser muito bacana, né? Especificamente em relação às avós, eu tenho visto umas situações muito interessantes no consultório, e eu chego à conclusão que os avós permitem que as crianças vivenciem hoje em dia o processo. Os avós conseguem não focar só nos resultados, como os pais. Os pais se preocupam muito com os resultados, né? Se foi bem na prova, enfim. E não tem aquela paciência de colocar a criança em situações onde o processo é respeitado, onde tem começo, meio e fim. E a gente vê que com os avós, a criança pode fazer um bolo, né? Ela pode fazer algumas coisas com mais tranquilidade e ela pode ser criança, né? A gente tem visto que com os pais nem sempre isso acontece, né? Porque os pais já procuram algumas situações prontas para que a criança fique quieta, para que a criança dê sossego. Então, é um iPad, é a TV, é a né? galinha pintadinha. É a galinha pintadinha. Hoje a gente sabe que no Brasil 63% das crianças até 9 anos já estão nas redes sociais. Sério? Né? É muita coisa. Até 9 anos? Eles são né? muito novinhos. São muito novos. A criança novos, brasileira fica de 4 horas a 4 horas e meia exposta a uma TV todos os dias, em média, né? Então, assim, muita coisa se perde, né? Você está deixando de influenciar o seu filho, né? Com os seus valores, com a sua cultura, com o seu jeitão, mostrar como a vida é, né? O que ele pode conseguir, o que ele não pode conseguir. Construir, inclusive, a autoestima, a identidade dessa criança, e você delega isso, às vezes, a um aparelho, a uma máquina, né? Então, as crianças, elas acabam ficando peritas em regras de procedimentos. Então, quais são as regras do jogo, quais são as regras, né, daquele jogo específico do videogame, por exemplo, mas elas estão ficando empobrecidas de regras sociais e morais. A gente vê isso acontecer. A dificuldade de interagir, né, socialmente, né, a começar pela família. Exato. Porque você não tem esse exemplo hoje, né, quer dizer, você só sair em um restaurante um final de semana e você vai ver as famílias saindo, né, e todo mundo sentado em volta de uma mesa. Eu entrei num restaurante que estavam comemorando o aniversário de um dos avós deles, e o casalzinho de avós aí sentadinho com os netos, tudo, uma família grande, todo mundo com seu celular e os avós assim. Você não foi lá dar uma bronca nessa mesa? Não fui. Eu tive que fazer um esforço para me segurar, viu? Mas é uma realidade que, olha, me deixa muito triste, sinceramente. Sim. Gente, a gente vai e fazer... não é por isso que aumenta os índices de depressão, de ansiedade. Claro. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Mentalistas. Estou recebendo a psicoterapeuta infantil Adriane Sim e também a educadora Cris Poli, a nossa super nani brasileira. A gente volta já já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Abrindo o jogo. No Abrindo o Jogo de hoje, aqui no Mentalistas, nós convidamos duas mães e perguntamos para elas o que elas acham que influenciam mais a criação dos seus filhos. Vamos ouvir. Meu nome é Luciana, tenho 40 anos e sou mãe de um menino de 10 e de uma menina de 6 anos. Em relação às influências, o que mais me preocupa, eu que nasci numa época, numa era onde não tinha acesso à tecnologia, não tinha internet e fui criada sem isso e aprendi a lidar com isso no decorrer da minha vida, já depois da minha adolescência, já na minha fase adulta, diferentemente dos meus filhos, né, que já nasceram nessa era tecnológica, né, já é a geração Z. E o que mais me preocupa é a influência mesmo da internet, da tecnologia, mas mais da internet, porque eles não sabem como é viver sem a internet, né? Claro que tem o seu lado positivo, o seu lado bom. Eu mesma uso a internet diariamente, preciso dela. Tem um lado ruim também, né? Aquilo que ensina o que não é legal, que vai influenciar para algumas coisas que eu não acho que são legais para os meus filhos, né? De repente,
algo relacionado à violência, alguma outra coisa que não faça parte da minha crença, não faça parte daquilo que eu quero passar como valor para os meus filhos. E como eles não têm esse filtro ainda, eu acho muito, muito difícil. Então, enquanto eu tenho acesso, enquanto eu posso controlar o que eles assistem, o que eles fazem, o que eles jogam na internet, eu estou controlando. Óbvio que fico o tempo todo de olho no que eles estão fazendo, mas vai chegar um momento em que eu não vou conseguir mais, né? Então, eu tento passar o que eu posso de valores agora para que quando eu não possa mais estar ao lado deles, eles possam conseguir filtrar o que é melhor e o que não é. Eu percebo que hoje as crianças elas são muito influenciadas, né? E essa influência acaba vindo de várias partes. Por exemplo, eu tenho exemplos distintos em casa. Eu tenho uma filha de 10 anos que ela foi muito cuidada pelos meus pais na época, né? Porque eu precisava trabalhar, fazer plantão, essas coisas. E ela pegou muitos dos hábitos que eles tinham. Alguns eram hábitos da família, enfim, outros eram hábitos que a gente já não, eu pessoalmente já não queria que perpetuasse na minha filha. Então eu tive que ir corrigindo aos poucos, conversando com os meus pais, explicando a nossa forma de pensar. E aos poucos as coisas foram se acertando, mas foi um trabalho de vigilância constante para evitar que alguns hábitos se perpetuassem. Eu tenho uma outra filha de 3 anos, né? Ela ainda está na fase dos desenhos. Não sei se posso citar especificamente, por exemplo, ela ama Peppa Pig, que muitas crianças dessa idade gostam também. Então, assim, até então, alguns desses desenhos não eram muito bem vistos pelos pais, alguns achavam que eles não influenciavam corretamente as crianças, mas hoje a gente já vê alguns desenhos que provocam uma influência positiva. Então, por exemplo, alguns desenhos aos quais a minha filha assiste, o avô, por exemplo, ensina os netinhos a fazer uma horta caseira, uma horta urbana. Em outro capítulo, lá em outro episódio, o avô ensina os netinhos no desenho a reciclarem o lixo. Ou seja, também existem nesses desenhos alguns exemplos positivos que estão influenciando as crianças. Tanto que a minha pequena de 3 anos, ela já pergunta sobre reciclagem, sobre horta, até porque ela vê isso nos desenhos que ela acompanha. É claro que existem alguns exemplos que são negativos, mas aí tanto no caso de um filho mais velho que assiste vídeos no YouTube o tempo todo e a gente tem que acompanhar, como no caso dos pequenos, que muitas vezes acabam ficando totalmente à mercê da televisão, a gente, tanto em um caso como em outro, a gente precisa sempre acompanhar de perto, orientar, vigiar, saber o que eles estão assistindo, acompanhar, no caso dos mais velhos, os amigos que têm, saber o que eles pensam, o que eles gostam, conhecer os pais. Então, a ideia é a vigilância constante. Eu acho que só assim é que a gente vai conhecer um pouquinho desse mundinho deles e poder fazer com que eles trilhem um caminho correto. Nós ouvimos aqui no Mentalistas 2 mamães falando sobre as influências externas que elas acreditam ser prejudiciais na criação de seus filhos. Mentalistas. Nesse Mentalistas especial, estou recebendo a educadora Cris Poli, a Super Nani brasileira, que lança o livro Atenção, tem gente influenciando seus filhos. E do outro lado da bancada aqui do Mentalistas, a psicoterapeuta infantil Adriane Sim. A gente estava falando no bloco anterior, né, sobre a influência dos avós, a gente ficou um pouco nesse tema, mas eu queria voltar um pouco antes na história de um casal, quando ele decide casar, efetivamente, né? Decide um matrimônio e tudo mais. E aí eles decidem ter filhos, naquele momento, lá atrás. Você tem um homem e uma mulher, hoje em dia, outras visões familiares, outros modelos de 2 mulheres ou 2 homens que decidem ter o filho, mas um cônjuge que veio de uma criação da família dele e um outro de uma outra criação, que não necessariamente são compatíveis ou parecidas, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham. Qual que é a influência que essa criança carrega de 2 mundos, por vezes, tão diferentes, né? Pode começar primeiro a Adriana e depois a Cris faz uma Só fazendo um parênteses, né? Hoje a gente vê, assim, o quanto as pessoas
precisam ter filhos, né? E assim, é aquela coisa, eu quero ter um filho, mas não necessariamente cuidar desse filho. Tem né? diferença, né? Muito diferente. A gente tem toda uma indústria voltada para essa questão da gravidez hoje em dia, né? Então, vou fazer enxoval fora, várias revistas, vídeos, decoração de quarto. Então, assim, existe todo um consumismo e todo um espetáculo em torno da questão de ter filho, e às vezes se perde o que é essencial, né? Que é estar criando emocionalmente um espaço para essa criança chegar e ser bem acolhida, né? É muito bacana quando duas pessoas realmente se juntam, né? E decidem ter um filho de forma, assim, legítima para poder se doar para essa criança e para a criação dela. E essas diferenças, né, de culturas diferentes, de criações diferentes, elas vão sendo alinhadas no decorrer da convivência. Né? E é importante que os pais conversem sobre isso, né? E que exista uma coerência, pelo menos em relação a quais são os valores mais importantes daquela família, porque na medida que os valores, existe uma coerência de valores, fica mais fácil estabelecer quais vão ser aquelas regras daquela casa e o que vai ser seguido. Né? Porque a gente vê muitas crianças com muitos problemas emocionais em famílias onde não existe essa coerência, em que o pai fala uma coisa, a mãe fala outra coisa, né? E que a gente vê que os valores não estão muito casados entre si, né? Ô Cris, quando você fez trabalhos com famílias, você percebeu essa diferença muito grande em alguns casos? Quer dizer, o pai que foi educado de uma forma e a mãe educada de outra, e os dois tentando fazer uma salada mista ali para tentar criar esse filho? Você já observou isso? Eu tenho observado vários casos assim. Eu acho que isso faz parte da convivência, né? Quando duas pessoas decidem casar ou ir morar juntas, enfim, eu acho que a pessoa tem que tomar consciência de que isso vai acontecer, né? Mesmo que não sejam de países diferentes ou de grandes diferenças religiosas, tudo são duas famílias com histórias diferentes e experiências diferentes. Então, eu creio que essas pessoas que vão morar juntas, que decidem casar, eu não estou nem chegando a decidir ter um filho, decidem casar decidem morar mesmo, juntas, tem que entender de alguma maneira que um pouco um e outro pouco o outro vão ter que abrir mão de coisas para a gente poder conviver juntos, né? Porque a gente vem com históricos diferentes. Eu creio, pelo que eu tenho observado, que isso não acontece. As pessoas, eu acho que vão morar juntas com uma ilusão o que você falou, de todo esse consumismo de gravidez, de ter bebê, a mesma coisa o casamento, vai morar junto, enfim, lua de mel, social, tal. Né? Sim. E eu acho que não pensam exatamente na dinâmica da coisa. O que vai acontecer, né? Quando vem o momento do filho, é outro momento também de conflito, em que as pessoas deveriam se programar para isso e, no mínimo, conversar antes sobre o que eles querem dessa criança, né? Como você falou, o fato é ter o filho, não o que eu vou fazer com essa criança. E tomar consciência de que é um ser humano, não é um robozinho, entendeu? Que você dá uma corda e você liga e desliga quando está perturbando você. É um ser humano que vai crescer, que tem que aprender tudo, tem que aprender não somente a falar, a andar e a comer, enfim, e aprender números, essas coisas, mas ele tem que aprender a viver em sociedade. E essa é a responsabilidade da família, né? Então, eu creio que os pais hoje, eu não sei se sempre foi assim, né? Mas eu creio que hoje está muito sério isso, está muito crítico. Hoje não se preparam para receber esse ser humano e preparar esse ser humano, investir nesse ser humano e ser ele esses exemplos e modelos de comportamento. Não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito, mas uns modelos de comportamento que a gente pode ir mudando, vai mudando enquanto vai interagindo com o cônjuge e vai passando esses valores e esses princípios para o filho. É toda uma dinâmica que eu percebo que hoje as pessoas não tomam conhecimento, não estão atentas a isso, sabe? Até tem umas coisas que estão acontecendo hoje
que me deixam assim muito tristes e preocupadas também. As crianças falam, desculpa, os pais falam, eu não vou ter um filho, eu vou ter um cachorro, porque também nos trabalho, entendeu? Então, isso me deixa preocupada, me deixa triste, e a gente está vendo que as famílias ou não têm filhos por uma opção, não quero ter trabalho, não porque não gosto de criança, não quero ter trabalho, e eu melhoro pegar um cachorro que eu deixo na creche, eu falo para ele calar a boca, ensino algumas coisas e ele me obedece e não me dá trabalho, entendeu? Isso me deixa preocupada, sinceramente, por essa geração que está nascendo aí, porque as crianças continuam nascendo, né? E hoje tem muito adolescente sendo mãe, né? E que não tem nem vivência, nem estrutura, né, para poder educar outro ser humano. Então, tudo isso hoje me deixa preocupada. O que vai ser dessa geração daqui a uns 10, 15 anos, né, 20 anos, né, quando tenha que ser inserido, né, na sociedade, no mercado de trabalho, tudo. Qual é a dinâmica social que ele vai ter, né? Vai ter um choque no mínimo com a realidade. Já está tendo choque. Sim. Eu não sei qual é a experiência, mas eu tenho falado com várias pessoas assim a nível empresa, sabe, se contratar jovens é um problema, porque eles são muito imediatistas. Muito imediatistas, não têm noção de autoridade, de hierarquia, não é o que eu quero, vou embora, não há responsabilidade. Não sabe lidar com frustração. Não sabe lidar com frustração, sabe, é um problema na empresa, assim, nas empresas é isso mesmo. Eu lembro de falando sobre isso, do casal se planejar, né? Então, vamos ter um filho, vamos conversar sobre crenças e valores e tal. Eu lembro de um episódio do seu programa, eu acho que era uma mulher e ela ficava gritando, eu lembro que ela tinha muitos filhos, e ela ficava gritando, fulano, sai de cima do sofá, ciclano, né? Aquela dinâmica familiar que a mulher grita para dar os comandos para ser aceita pelos filhos, para que eles obedeçam, né? E por um lado, o esposo era calmo, era tranquilo, mas ele sofria com aquela situação, mas amava. A esposa queria continuar com a mulher ali, você via, né, no programa, que ele queria ajeitar a família, mas é um sofrimento tão grande quando tem uma situação de conflito assim, que é muito difícil conseguir, né, é muito administrar isso. É muito difícil se você se você não tem uma intervenção para acalmar os ânimos e fazer as pessoas refletir sobre isso. Por isso que eu creio no sucesso do programa. Por que o Super Nanny teve tanto sucesso e marcou tanto, né? Porque vinha uma pessoa de fora, assim, para observar de uma maneira neutra, né, assim, sem envolvimento emocional com nenhuma das partes, nem com as crianças, e dava um diagnóstico, né, daquilo que ela estava vendo e fazia o casal, né, refletir, né, acalmar os ânimos, parar de gritar, escutar o outro, sabe, tem toda essa dinâmica que ajuda a resolver o problema, quer dizer, talvez não 100%, mas um 80% dá para resolver o problema. Então, se você não tem a calma como para você falar, bom, o marido falar para essa mãe, olha, para de gritar, vamos conversar, vem, toma uma atitude, você também, porque eu estou sozinha aqui. Se os dois não entram em acordo, a coisa vai assim cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior, né? E na cabecinha da criança, né? O que acontece é que assim, os casais acabam funcionando de forma desfuncional, né, seguindo um padrão disfuncional, por conta de ter atitude que para eles, né, vai resolver o problema de imediatamente. Eles não conseguem pensar a longo prazo, né? Quando chega uma pessoa externa, né, ou às vezes quando eles estão numa situação extrema e eles têm que parar para pensar, né, que daí eles se dão conta que se eles mudarem algumas atitudes, a longo prazo eles vão conseguir ter alguns resultados melhores, né? Agora, para a cabeça da criança, é uma coisa que, assim, claro que influencia bastante, né? E de forma nociva, porque a criança que vê aquela mãe gritando o tempo inteiro, né? Ela está aprendendo o quê? Quando você tem um conflito, quando você tem uma dificuldade, grite,
né, grite, se estresse, né, então uma postura mais de hostilidade, de agressividade, ou, né, no caso dos meninos que acabam pegando o modelo masculino do pai, fique passivo, fique quieto, se esquive da situação, porque você não tem como enfrentá-la, né. Então, esse trabalho da crise é muito interessante, porque mostra às pessoas a oportunidade que elas têm de mudar. E mudar não precisa ser uma coisa, né, tão grandiosa, são pequenas mudanças passo a passo no dia a dia. A gente fala muito isso com os pais no consultório, né? Eles têm muito medo, às vezes, de nos procurar, porque não vai, é muito difícil, essa criança é difícil. E quando eles percebem que as mudanças podem ser pequenas no dia a dia, né? Aí as coisas começam a caminhar e a criança é beneficiada. Se você observa, se analisa o programa, as propostas, os métodos, digamos, que a gente chama e tudo, não são grandes coisas. Não são coisas assim difíceis que falar, nossa, nunca teria pensado naquilo. São coisas simples. Eu lembro que você concretizava muito as coisas, fazia calendários. Exatamente, porque tem que ir ao concreto, entendeu? Porque às vezes só conversar não convence. Não. E o mais difícil dentro desse programa, com famílias sem conflitos, assim, porque você imagina, família que se inscreve num programa para colocar todos os seus problemas em rede nacional, porque precisa porque realmente está no limite do limite do limite, entendeu? Então, você convencer essas pessoas, esses pais que chamam a Super Nanny por conta da criança, porque eles não aguentam mais a criança, aí a Super Nanny chega aí e o primeiro trabalho que faz é tentar mudar o comportamento dos pais. Isso gerava um conflito com as famílias, porque as famílias ficavam bravas comigo. Eu falei, como é isso, né? Eu te chamo pelo meu filho e você vem e você dá um puxão de orelha, você fala que eu estou errada, né? O problema é sempre a criança, né? O problema é o outro sempre, né? E aí você mostra exatamente isso que você está falando, que são pequenas coisas de eles entrarem num acordo, de dialogar, que não existe o diálogo. Hoje não tem tempo para o diálogo, não há tempo para o diálogo. E acho que nem a disposição das partes, disposição, né? Para dialogar, sabe? Para abrir... Eu preciso abrir mão um pouco, você outro pouco, entendeu? Para a gente chegar a um consenso para o bem das crianças. Né? Então, se você quer ver essas crianças crescendo de maneira assim, harmônica, digamos, assim, saudável, você tem que tomar uma atitude, né? E os pais nem sempre estão dispostos. Você vê isso em consultório, né? Assim, com frequência, né? Eu estou conversando aqui na Rádio Estadão com a Cris Poli, que lança o livro Atenção, Tem Gente Influenciando Seus Filhos, e também com a psicoterapeuta infantil Adriana. E sim, aqui no livro, eu estou com o livro em minhas mãos, nosso ouvinte não pode ver, mas estou aqui, já dei uma lida boa aqui, estou quase terminando. Mas tem um assunto que me chamou a atenção, e acho que a gente pode explorar um pouco mais, que é a influência da escola na criação dos filhos e também dos amiguinhos, né? Eu acho que talvez a Adriane pode falar pra gente começar falando. Isso vai depender também da faixa etária da criança, quer dizer, se ela já tá ali na adolescência, ela é mais influenciável ou menos? Como é que você considera essa questão da escola? Eu acho que a escola, ela tem um fator muito importante, que é confundido um pouco hoje em dia, né? Os pais hoje em dia colocam na escola esperando que a escola forme o seu filho, né? E a escola tem um papel de escolarização, não de educação. A educação é um papel dos pais. Mas assim, o que a gente observa é que a criança, por exemplo, muito pequena, ela é muito influenciável pelo modelo dos colegas, né? Tem até estudos que mostram que, às vezes, o que a criança observa de um amigo, ela aprende mais rápido do que aquilo que a professora acabou de falar. Então, a professora falou uma coisa, parece que a informação não entra, mas quando o amigo fala, a informação entra e ela tem uma resposta melhor, né? E na medida que a criança vai crescendo e se transformando, né, e vai se tornando adolescente, essa influência acaba ficando ainda maior, né? Porque o adolescente, por conta de todas os conflitos internos que são típicos da adolescência, as dificuldades, né? Talvez, ele procura grupos, exatamente, né? Não só entre os grupos de amigos, às vezes até através de ídolos que ele tem, né? Se identificar com outros, né, outros pares, e às vezes pares que têm algumas características que ele admira, muitas vezes, inclusive, para ele não entrar muito em contato com aquelas dificuldades que ele está experimentando, né? Então, assim, é uma coisa que é inevitável, faz parte da adolescência essa necessidade de se identificar com os pares, eleger algum ídolo para servir como modelo, né? Então, não tem como impedir que isso aconteça. Mas eu sempre falo para os pais que observem, né, e que estejam atentos a quem são essas
companhias, quem são esses ídolos, né? Porque muitos pais já começam ridicularizando o adolescente pelo grupo de amigos ou pelo ídolo que ele escolheu, e daí acabam afastando ainda mais esse adolescente, dificultando que ele tenha um senso crítico mais aguçado para escolher quais os modelos que ele tem que seguir, né? Então, essa influência existe, assim como existe a influência dos professores, enfim, né? Como potencializar para ser uma influência positiva, hein, Cris, no ambiente escolar, né? Que a gente tem vários atores, não só os amiguinhos, os professores, né? Existe solução para que o ambiente escolar seja uma boa influência para essas crianças? A influência, Camila, sempre vai existir, sempre. Desde que a criança sai do núcleo familiar, né? Saiu, você colocou na escolinha, na creche ou no berçário, aí ela vai ter influência dessa professora, desses amiguinhos, essa influência vai existir. Então, a proposta, inclusive a proposta do livro, não é falar para os pais, olha, elimina a influência, mas fica atento, porque está havendo uma influência nos seus filhos. Em todos os lugares. Então, né, a escola é uma delas. Até por experiência, eu acho essa parceria escola-família muito importante para a educação da criança. A função de educar é dos pais, sem dúvida, e eles têm essa responsabilidade, mas eu vejo a escola como uma parceira, uma extensão, um braço da família, né? Que na medida em que os valores e os princípios e a maneira de lidar com as diferentes situações estejam de acordo da família e da escola, vai ser positivo para essa criança. Então, essas influências que vão acontecer, que é o que a Adriana estava falando, exatamente isso, quer dizer, vão ser assim, menos ruim, digamos, entendeu? Vai ter influência sim, mas como a família e a escola vão estar agindo em concordância, em unidade, em parceria, sabe, em ajudar um ou outro, essas influências vão ser assim mais positivas, né? Agora, você perguntou como que a gente pode melhorar assim, essa influência. Aí é onde entra a importância da presença dos pais na vida dos filhos. Porque eu acho que esse é o grande problema que hoje nós temos, né, da falta de tempo que os pais têm para ficar com os filhos. Porque se você está em contato com teu filho, não estou falando que a mulher tem que parar de trabalhar, de jeito nenhum. Eu trabalhei a minha vida toda com 3 filhos e tudo, e eu acho que a mulher tem que trabalhar sim, a mulher trabalha, ganhou espaço, não é isso, não é parar tudo para ficar em casa, né? Mas se você organiza o seu tempo, se organiza o tempo livre, pouco ou muito tempo livre que você tem para você interagir com seus filhos, para você conhecer seus filhos. Eu tenho visto, não sei qual é a tua experiência, Adriana, no consultório, mas eu tenho visto que os pais não conhecem os filhos. Não conhecem. Não conhecem, não sabem o que eles gostam, quem são os amiguinhos, quem falou tal coisa, quem falou a professora, como é que é. Não sabe, não conhece, porque não dispõe de tempo para interagir com eles, tempo de qualidade. Tempo de qualidade, sabe? No qual a prioridade no tempo livre é a criança, tem que ser a criança. E aí acontece o que a Adriana também estava falando, chega a adolescência, que já naturalmente é uma idade assim com conflitos, né? Naturalmente, fisicamente, hormonalmente, emocionalmente, mentalmente, de tudo, né? Que é normal isso aí. E aí os pais ficam desesperados, né? Aí eu começo a receber assim um monte de e-mails aí, o que eu faço? Meu filho não fala comigo, não sei o que ele faz. Você construiu isso desde pequeno, você dispôs de tempo para conversar com ele, para conhecer, para criar essa confiança de que ele venha conversar com você, que você possa dar uma orientação, um conselho. Então, a dificuldade é essa, a falta de tempo disponível dos pais para priorizar a interação com os filhos. Porque se isso acontece... tempo de qualidade, né, Cris? É tempo de qualidade, sim. Tempo em que a prioridade são os filhos, entendeu? Não adianta você falar assim, vou ficar 1 hora com meu filho, enquanto ele está brincando aqui de bloquinho, eu vou ficar no Facebook. Isso acontece muito. Às vezes eu falo, tenta conversar com o seu filho, adolescente, né? Eu chego para ele e falo assim, aí, o que você tem? Nada, porque adolescente vai responder nada mesmo, normal, né? Isso aí a mãe pega, vira, começa a mexer no celular e fala, ele não falou nada.
Ainda né? é esse Então, tempo, assim, né? Não, inclusive, eu falei da mulher que trabalha. Eu tenho visitado casas onde a mãe não trabalha, mas também não interage com os filhos. Porque ela está no computador, um está no videogame, o outro no celular, o outro cada um fazendo suas coisas. Então, o fato da mulher trabalhar não é o problema, entendeu? Tem uma coisa muito triste. A Cris está desvendando todos os e tem uma coisa que a gente vê ultimamente que me deixa muito triste, que assim, parece que as pessoas estão criando personalidades eletrônicas. Né? Elas não estão no momento presente, elas estão, mas elas estão ali ligadas na foto que elas vão tirar, no que elas vão postar, né? E a criança percebe isso. Percebe, sim. Né? Percebe. Então estamos num outro tempo, parece que não vivemos o momento presente com as crianças, né? E a criança percebe, às vezes a gente vê crianças muito agressivas no consultório, aí você vai falar, o que ele faz de tarde, de manhã? Ele fica no videogame jogando, né? Então, o que ele joga? Alguns jogos que a gente sabe que tem um componente extremamente agressivo. Então, como que vai ser diferente? Inclusive, alguns jogos que eu já tenho visto em casas assim, jogos que vêm com a como é que chama? A classificação. Sim. Proibidos para menores de 18 anos e os pais compram para 10, 11 anos, né? Por que eles compram? Porque eu pergunto, mas como que você compra? Porque ele me pede. Mas aí tudo bem, ele pede, você vai lá e você não olha a classificação. Você é responsável por aquilo que seu filho está jogando, entendeu? E eles não olham, por quê? Porque meu filho pediu, aí eu compro para deixar ele feliz, contente, porque ele fica no videogame e ele não me perturba. Isso eu já encontrei. Uma outra coisa que a gente percebe, assim, vou comprar porque todos os amiguinhos têm. E a criança também faz uma pressão, não faz? Faz olha, pressão, meu amiguinho tem. Né? E daí, se para esses pais, né, um valor importante é o consumo, é a competição, ele vai acabar atendendo essa exigência do filho, Exatamente. né? E daí os limites, eles vão se afrouxando dentro dessa casa e a criança vai percebendo que quem manda ali é ela. Né? Hoje o que a gente percebe na relação pais e filhos, que parece que assim, não é o afeto que conta mais, principalmente nos adolescentes. Eles veem os pais não só pela questão afetiva, mas pela questão administrativa e econômica. O que meu pai vai comprar, o meu pai vai me levar na festa, vai me levar no shopping, né? É uma questão muito mais logística em relação aos pais e o que meu pai pode me dar do que uma questão afetiva. Inclusive desde pequenos. O que eu ganho com isso? Exatamente. Isso é uma resposta. Olha, se você tirar nota 9, 10, eu vou te pagar aquela passagem para Disney para você viajar. Por isso é um comércio, uma barganha. Lógico, é uma barganha. Por isso que a criança fala, o que eu ganho com isso? Tudo bem. Estuda mais, tira a melhor nota. E o que eu ganho com isso? Então, você vai ganhar uma passagem, vai ganhar uma viagem, vai ganhar isso, vai ganhar o outro, entendeu? Então, esse relacionamento de barganha é terrível, é horrível, porque aí ele vai passar isso aí para a sociedade. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso alguma coisa em troca. Como os políticos corruptos, né? Exatamente. Que precisam de algo em troca, né? E se isso não acontece, eu não me interesso, eu não faço isso. Então, por isso que eu falei, Camila, que me preocupa porque os pais parece que não estão percebendo que os filhos são seres humanos, que aquilo que é semeado, que aquilo que é inculcado de pequenininho, isso vai refletir na idade adulta, entendeu? E depois acontecem coisas como a que a gente está vendo, né? Que você fala, da onde que isso começou, né? Como a pessoa é capaz de fazer certas coisas, né? Quando a gente parece que já viu tudo, não viu tudo, né? Não viu, infelizmente não viu tudo. Não viu tudo. E a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho aqui no Mentalistas. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. De volta aqui com Mentalistas, estou recebendo a psicoterapeuta infantil Adriane Sim e a Cris Poli, que é educadora, nossa super nani brasileira. Ô Cris, eu sei que é muito difícil a gente falar que não há, que cada caso é um caso, cada família é uma família. E são vários tipos de influências, né? Como você traz aqui no seu livro, atenção, tem gente influenciando seus filhos, mas... É possível ou é recomendável que os pais tentem proteger ao máximo os filhos dessas influências ou, na verdade, a sentença é outra? É salutar que os pais
observem essas influências e tentem administrá-las ao invés de cortá-las pela raiz, digamos. Não, né? exatamente. Como eu falei, eu acho que essas influências a gente não consegue eliminar, tá? A gente não consegue educar e criar um filho numa redoma, né? Quer dizer, você fica aqui. Então, essas influências existem, vão existir. O importante é a intervenção do pai, o acompanhamento, o monitoramento do filho, conhecer o filho, saber o que ele pensa, quais são as influências e poder, através dessa interação, né, que é o que está faltando, influenciar da maneira que ele acha correto, entendeu? E entender que também tem que ter um jogo de cintura, porque essas influências são inevitáveis. Se a gente bate muito de frente com eles, principalmente na adolescência, a tendência é se omitir, quer dizer, ficar longe da família, não querer interagir com a família. Então, tem que ter uma sabedoria especial, um jogo de cintura especial também, e tem que dispor de tempo, gente. É uma coisa que eu vejo muito sério. Eu não tenho tempo para estar com meus filhos. Não tenho tempo. Você precisa ter tempo. Porque essa criança não é um brinquedinho, sabe? Não é um robozinho que ele está sendo influenciado pela tecnologia, sabe? E hoje as crianças muito cedo, sabem lidar com toda essa tecnologia de uma maneira assim. Bom, para mim, imagina eu com a minha idade, com 5 netos e tudo, quer dizer, é outro mundo, né? Mas para eles é uma coisa normal, eles já nascem. Outro dia eu vi numa casa com artigos para bebê um mordedor com formato de celular. Eu falei, não acredito. Desde cedo. Olha a influência. Então, sabe, o pai precisa acordar. E o objetivo desse livro é exatamente isso. Olha, atenção. Você vê que a foto que tem aí, eu gritando, né? Como diz assim, olha, gente, por favor. E uma exclamação. Presta atenção. Sim. Presta atenção, sabe? Olha, lê um pouquinho aqui, pensa um pouco, reflita um pouco, sabe? Assim, como estão as coisas. Você vê que a dinâmica do livro também é assim. Tem uma reflexão no final, tem algumas perguntas para autoavaliação. Que não adianta você ler ou ouvir e, legal, maravilhoso, concordo, isso, e depois quando vem o dia a dia você não aplica isso aí, né? Então, a intenção é essa. Adriana, no comecinho do programa, eu lembro bem que você chegou a citar a história da televisão, né? Que tem muitos pais que acabam deixando o filho assistir muita TV, chega às vezes ficar 4 horas assistindo desenho. Primeiro que, na minha infância, nos anos 80, não tinha TV a cabo, assim, com um canal de... Então, a gente 7 canais, a gente não mexia no controle, que era para não estragar a televisão. O TV Cultura, os canais tinham programas de manhã, né? Os matutinos das crianças. Hoje em dia a TV aberta nem tem mais espaço muito para isso de manhã, mas... E os pais, por outro lado, têm essa comodidade da TV a cabo, né? Vou ligar ali num canal de desenho e fica por lá. Esses dias eu noticiei aqui na rádio uma pesquisa da OMS dizendo que o ideal seria, no máximo, de 1h30 a 2 horas. Sim. Por dia, eu né, ouvi de TV. Também. Só que no Brasil as crianças ficam mais de 4 a 6 horas, se eu não me engano, na frente da TV. Sim, é um dos países de maior índice de tempo na frente da TV, né? Como que a gente pode dosar? Assim, vamos dar um guia prático aqui para o nosso pai, ouvinte da Rádio Estadão, né? Ele não precisa cortar tudo de uma vez? Como ele deve agir? Ele na maioria das vezes não consegue consegue cortar tudo de uma vez, né? Qual seria o ideal para ele? Então, eu acho que assim, num primeiro momento você tem que estar mostrando para esses pais, né, o quanto isso pode estar influenciando de forma negativa o seu filho, e está criando algumas estratégias para gradativamente essa televisão está diminuindo, né? Então, sem soar como punição, como é que ele faria isso? Então, oferecendo algumas coisas também prazerosas, né? Se você tá com uma criança assistindo televisão, uma criança de 5 anos, mas se você coloca um Lego, um bloco na frente dela e você começa a brincar, ela naturalmente vai se interessar por aquilo. Tá? Por mais que a gente saiba que a televisão ela tem um aspecto muito sedutor, porque ela traz tudo pronto, né? Ela não deixa a criança fantasiar. Então, os pais têm que começar a criar um espaço alternativo à televisão, né? É o que eles não fazem, mas o convite é para que isso seja feito. E que seja feito de forma gradativa, porque às vezes as mudanças que acontecem de forma radical, elas não conseguem ser mantidas por muito tempo.
né? Então, se ele tirar por uma semana a televisão, ele pode na semana seguinte voltar atrás, porque ele não deu conta de conduzir a rotina dele sem aquela televisão que cuidava daquela criança, né? Então, que ele consiga, né, uma parte do dia ler para o filho, um dia ele, um dia a esposa, um dia chamar essa criança para brincar, né? Trazer algum amiguinho para brincar em casa e desligar a televisão. Quando o seu amigo vem, a gente desliga a TV, né? Porque a criança também se entretém muito bem com outra criança, né? A gente tem relatos de pais que falam, quando os amigos vêm, eles não dão trabalho. Então, assim, começar a mostrar que existem outras alternativas, né? E tá podendo dar o feedback para a criança, olha, hoje você não brincou na TV, não ficou na TV, mas olha, eu vi que você se divertiu fazendo isso, fazendo aquilo, né? Mas a criança, por si só, ela não vai fazer esse movimento, né? Os pais têm que ser mediadores, os pais, as babás, os avós, quem quer que seja, né? E na medida que a criança se envolve, ela vai fantasiando, ela vai criando, né, o universo na brincadeira, e ela daí percebe que também a televisão não precisa ser uma necessidade tão grande, né? Mas isso é assim mesmo, né? Só que requer tempo, requer presença. E o tempo, como é que se conquista, hein, Cris? Então, não, mas eu acho que dá para organizar o tempo livre dos pais. É uma questão de decisão, uma questão de entendimento, de conscientização de que isso precisa ser feito para poder organizar o tempo livre, para ter essas alternativas aí, sim, entendeu? Porque o pai, a gente entende perfeitamente, você chega cansado em casa, estressado, que trânsito, que chefe, que isso, que... Não, é verdade, sim, você chega estressado. Numa cidade como São Paulo, então, nem... É difícil não chegar estressado. É difícil não chegar estressado. Nem que a criança fique na televisão, né? Tem maneiras e maneiras de uma criança assistir televisão. Você pode selecionar o que ela assiste, você pode sentar do lado dela e assistir, sim, com ela, claro, e comentar, lógico, né, e colocar um pouco mais de senso crítico naquilo que ela está vendo. Então, você está cansado, tudo bem, senta com o seu filho. Põe ele no seu colo e assiste televisão com ele, né? E você não precisa ter todo aquele tempo. Às vezes, 15 minutinhos, um livro que você lê faz uma diferença enorme para aquela criança. Na sequência, ela sozinha pega um livro e começa a folhear. É mais simples, Camila, do que parece. Requer somente conscientização, disposição para isso. Entendimento que a criança é prioridade, que ela precisa dessas coisas, que se ela faz essas pequenas coisinhas, assim, diariamente, em quanto tempo que ela pode ter livre com o filho, que ele chega em casa, 1 hora que ele tem com o filho, antes de colocar o filho para dormir, 2 horas, ou às vezes só no final de semana, mas que esse tempo seja esse tempo de qualidade assim, entendeu? De poder aproveitar as coisas, de poder oferecer opções para a criança e ver que a criança vai aceitar, que vai gostar, vai curtir e vai estar esperando essa mãe, esse pai voltar do trabalho para ter esse tempinho com ela, entendeu? Isso é priorizando a criança, entendendo aquilo que vai fazer bem para essa criança e para o relacionamento junto com ela, entendeu? Tem uma coisa muito comum também, as mães que trabalham fora, de trazer presentes todos os dias para os filhos. E o que você me diz disso, hein? Não, eu acho terrível, horrível, inclusive porque eu, numa família que eu visitei, eu vi, assim, um exemplo, assim, que partiu meu coração, coitada da mulher, uma executiva, né, assim, trabalhando, o marido chegava mais cedo em casa, ele dava banho nas crianças, janta, tudo, e quando ela chegava, ela... Todos os dias, ela trazia um presentinho para cada um casalzinho, um menino e uma menina, todos os dias, né? E um dia que eu estava lá, né, ela não conseguiu, atrapalhou o dia dela, sei lá, não sei, ela entrou em casa e as crianças correndo lá na porta, sabe, assim, mãe, a primeira coisa que falaram, não deram um beijo, abraço, nada, cadê o presente? E aí? E aí ela falou, hoje não deu. A mamãe ficou, gente, essas 2 crianças viraram as costas para essa mãe, não falaram nem boa tarde, nem boa noite, nem tchau, vou dormir. Partiu meu coração, porque ela só chorava. Imagina. Então, não faça isso, sabe? Dê um abraço, sente no chão, brinque com seu filho, leia uma história para ele, sabe? Porque tem aquela coisa da culpa da mulher, né? A mulher, no fundo, se sente culpada, porque sabe, né? Essa coisa de mulher, né? Sabe que precisaria estar mais tempo com a criança. Mas nem sempre dá.
porque nem sempre as pessoas trabalham por diferentes motivos. As mulheres trabalham por necessidade ou porque é uma profissional, porque uma oportunidade, enfim, não importa, o negócio é que trabalha, entendeu? Mas isso gera uma culpa, e essa culpa gera permissividade, sabe? E fazer essas coisas para comprar, né? Aquela coisa da barganha, né? Eu chego tarde, mas eu trago um presente e amanhã eu vou trazer outro presente, e o dia que eu não trago o presente, um caos na família, entendeu? Então, não faça isso. Mamãe e papai, mãe, que você está ouvindo esse programa, não faça isso. Dê um abraço, dê um beijo, fala para seu filho quanto você ama ele, quanto você sentiu falta dele, como você quer brincar com ele nesse momento, e faça isso com ele, e ele vai ser muito mais feliz do que trazendo um objeto que em meia hora fica encostado e não olha mais. Para terminar, eu acho que já falou umas coisas importantes aí. Primeira coisa, se você vê que tem problemas em casa, busque ajuda. Não fique tentando resolver sozinho uma coisa que não dá, busque ajuda. Segundo, às vezes tem um conceito eu ir para o psicólogo, psicoterapeuta, parece que você está doente, que está com grandes problemas. É verdade. E nem sempre é assim, às vezes com 1, 2 consultas ou 3, você encaminha a situação, dá uma melhora e você já consegue resolver o problema. Então, eu acho que é importante que as pessoas também entendam isso. Peça ajuda, não fique naquilo, sabe? Tem pessoas de mais idade, aí entram as avós também, peça conselhos, uma tia, alguém, uns amigos, né? Vai atrás de uma ajuda para resolver o problema, não fique naquele círculo vicioso, né? Que só machuca, né? Sim. Machuca, se machucam entre eles mesmos. Bom, agradeço muito a participação da Cris Poli, que é educadora, nossa super nani brasileira. Obrigada, viu, Cris? Parabéns pelo seu livro, hein? Obrigada, Camila. Tá muito obrigada bem. a você Muito pelo bom. convite, viu? Obrigada. Que bom. E também agradecendo ao psicoterapeuta infantil Adriane Sim. Obrigada pela sua presença, viu, Adriane? Obrigada Até uma pelo próxima. convite, me senti muito honrada de estar aqui. O Mentalistas dessa semana fica por aqui. Lembrando que você, ouvinte, pode acompanhar esta e todas as outras edições no nosso site radio.estadão.com.br. A apresentação de Camila Tulinski, os trabalhos técnicos Roger Palme. A gerente de jornalismo da Rádio Estadão é a Paula Marinho e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminuto. Até a próxima!